Milionário insere seu filho em escola errada e a revelação que surge é assustadora. É uma manhã ensolarada quando Miguel decidiu que era hora de dar a Lucas a melhor educação que o dinheiro podia comprar. Ele, um empresário de sucesso, havia trabalhado arduamente para construir seu império. O desejo de garantir um futuro brilhante para seu único filho fez com que ele matriculasse Lucas na renomada Academia Vanguard, uma escola particular conhecida por formar os melhores alunos da cidade. Desde o instante em que pisaram no campus, Miguel se sentiu tomado por uma adrenalina estranha. O ar vibrava com a promessa de excelência. Professores famosos, estudantes notáveis e uma infraestrutura impressionante cercavam Lucas, como se a escola em si fosse uma espécie de templo de sabedoria. As semanas se passaram e a cada dia o orgulho de Miguel aumentava. Lucas, tímido e reservado, começou a mostrar uma capacidade extraordinária. Ele decifrava códigos, resolvia problemas de matemática como se fosse um jogo e até escrevia histórias que deixavam seus professores perplexos. Meu filho é um gênio, pensava Miguel, observando-o brilhar. Mas na escuridão do seu coração, uma sombra de preocupação começava a crescer. Havia algo de estranho na maneira como a escola funcionava. Os alunos pareciam competidores vorazes, os olhos brilhando com uma intensidade quase inquietante. Certa noite, enquanto Lucas estudava com uma concentração quase sobrenatural, Miguel decidiu explorar o site da escola. O que ele encontrou fez seu coração acelerar. Existia uma seção oculta com um nome sombrio: Projeto Gênesis. A curiosidade tomou conta dele. Seria uma promoção? Ao clicar, imagens de crianças com olhares vazios e gráficos de desempenho impressionantes surgiram na tela. Havia algo sinistro nisso tudo. Aquela não era apenas uma escola. Parecia mais um laboratório onde mentes brilhantes eram manipuladas. Determinando-se a entender mais, Miguel começou a fazer perguntas. Outros pais olharam para ele como se fosse um lunático. Você confia na Academia Vanguard, não? Eles cuidam bem dos nossos filhos, diziam, como se estivessem sob um feitiço. Miguel sentiu o nó na garganta apertar. Ele sabia que precisava agir. Mas como confrontar uma instituição tão poderosa? Então, em uma reunião casual com um ex-aluno da escola, a verdade começou a emergir. Eles não são apenas patrocinadores do futuro, sussurrou o rapaz, com um olhar nervoso. Estão criando seres superiores, crianças projetadas para serem armas. Meu irmão, ele não é mais o mesmo. O olhar angustiado do ex-aluno fez a adrenalina correr pelas veias de Miguel. Lucas poderia ser uma peça-chave nesse plano maligno. Com cada nova pista, o relógio parecia correr mais rápido. Miguel se sentiu afligido por uma necessidade desesperada de proteger seu filho. A diretora da escola, uma mulher de presença imponente, passeava pelos corredores como uma sombra. A sensação de que ela sabia mais do que demonstrava o aterrorizava. O que ela queria de Lucas? O que mais ele estava prestes a descobrir sobre seu passado familiar? Algo que poderia ligá-lo àquela escola maldita. As paredes começaram a se fechar ao seu redor. Miguel estava em dilema até onde ele iria para salvar Lucas. O tempo se esgotava e a verdade se aproximava, como um bicho-papão à espreita. Ele precisava decidir rápido, mas a pergunta permanecia martelando em sua mente.
O que realmente estava em jogo na vida de seu filho e quem mais estava envolvido. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? O coração de Miguel disparou enquanto ele se perguntava como agir. O tempo estava contra ele. Sentado à mesa da cozinha, com a tela do computador ainda aberta ao seu lado, a imagem do projeto Gênesis queimava em sua mente. Ele respirou fundo, tentando organizar suas ideias, mas o nó na garganta só apertava. Lidou com a pesada escolha de proteger Lucas ou enfrentar a Academia Vanguard. Mas antes que pudesse pensar em um plano, um grito ecoou pela casa. Pai! A voz de Lucas estava carregada de pânico. Miguel se levantou imediatamente, seu corpo em um estado de alerta frenético. Ele correu para o quarto do filho, encontrando-o paralisado em frente ao espelho. O olhar de Lucas estava fixo, seus olhos grandes e assustados, refletindo algo inimaginável. Aconteceu alguma coisa! Ele exclamou, tremendo. Miguel se aproximou, preocupado. Lucas, o que foi? O que aconteceu? Perguntou Miguel, a voz quase um sussurro. Ele notou que o rosto do filho estava pálido e uma frieza descia pela espinha. Eu vi algo na escola. Lucas gaguejou, como se ainda tentasse processar o que acabara de presenciar. O menino, ele estava flutuando. Miguel ficou em silêncio, a mente do pai girando com a revelação. Flutuando? Ele repetiu, tentando entender. Como assim? Eu estava na aula de ciências e o professor fez um experimento. Tinha algo errado. Todos estavam focados demais. Mas eu vi. Ele levantou do chão. E ninguém mais parecia ver. Lucas estava em pânico, os olhos brilhando com um medo genuíno. Os pensamentos de Miguel giravam enquanto ele tentava absorver o que seu filho estava dizendo. Fluidez, como uma ilusão. Não fazia sentido, mas a situação na escola estava tão estranha. Ele lembrou dos alunos competindo, a intensidade nos olhos deles. Isso não é possível, sussurrou Miguel, enfraquecido. Pai, algo estranho. Eu não sou como eles. Lucas gritou, a preocupação se transformando em desespero. Eles têm algo a mais. Eu não sei o que é, mas eu não quero ser assim. O menino estava agora em lágrimas. A cena era devastadora. Miguel sentiu uma onda de desespero e orgulho ao mesmo tempo. Lucas, você é perfeito do jeito que é. Não deixa ninguém te mudar. Ele queria protegê-lo da nova realidade que estava lentamente se revelando. Mas antes que pudesse confortá-lo, uma batida forte na porta interrompeu o momento. Miguel se virou, seu coração disparando ainda mais. O ritmo das batidas era urgentemente insistente. Miguel, abra a porta! Uma voz autoritária gritou. Era a diretora da Academia Vanguard. O corpo de Miguel se tensionou. Ele não estava preparado para enfrentar a mulher que representava
tudo o que ele temia. Vale não abrir, cochichou Lucas. Mas era tarde demais. A batida aumentava e Miguel, sem saber o que fazer, decidiu abrir a porta. Ao fazê-lo, encontrou a diretora parada ali, com uma expressão que misturava frieza e um sorriso enigmático. Miguel, precisamos conversar sobre Lucas. Ele está se destacando demais, disse ela, a voz controlada. Mas entre as palavras, Miguel percebeu uma ameaça subjacente. Eu estou apenas tentando proteger meu filho. Miguel disparou, sua coragem superando o medo. Proteger ou impedir que ele realize seu verdadeiro potencial? A diretora inclinou-se para frente, com um brilho perturbador nos olhos. O que você não sabe, Miguel, é que Lucas não é apenas um aluno. Ele faz parte de algo muito maior. O queixo de Miguel caiu. Sua mente explodiu com perguntas sem resposta. Lucas, diante dele, começou a tremer, os olhos cheios de pavor e confusão. Miguel finalmente entendeu. Tudo mudara. O seu mundo, a inocência de seu filho, a academia vanguarde. Tudo o que ele sabia estava prestes a ser irrevogavelmente alterado. Há segredos sobre sua família que você nunca soube, meu caro. As palavras da diretora ecoaram como um aviso sombrio, mergulhando Miguel em um labirinto de incertezas. O que mais ele não sabia? E mais importante, o que isso significaria para Lucas? Com a presença da diretora pressionando a sua porta, um novo temor surgia. As sombras ao redor deles se aprofundavam, e Miguel tinha que agir rapidamente. Quem eram eles realmente? E o que a escola queria de Lucas? Miguel ficou paralisado. A expressão da diretora misturando ameaça e sorrisinho astuto. O que ela queria dizer com algo maior? O clima no quarto virou um mistério pesado, tornando tudo ainda mais sombrio. Lucas estava agitado. Seu olhar fugido, quase implorando. Porta o fez estremecer. Tinha que proteger seu filho, mas como? Essa conversa precisa acontecer agora! A diretora insistiu, os olhos cintilando com uma curiosidade quase predatória. A tensão aumentou. Miguel sente o coração batendo forte, o desespero enraizado na dúvida. O que eu não sei? As perguntas ecoavam na mente dele. Lucas, fique atrás de mim, Miguel ordenou, instintivamente. Ele queria se colocar entre o filho e a mulher que agora parecia mais uma sombra. Um espectro de perigo! Do que você está falando? A diretora ergueu uma sobrancelha, como se estivesse avaliando a competência de Miguel. Lucas é especial, Miguel. Ele está evoluindo de maneiras que você não consegue imaginar. A angústia tomou conta do peito de Miguel. Evoluindo como? A voz dele falhou, quase um sussurro aterrorizado. O que isso significava para Lucas? Outro barulho forte na porta o fez tremer. O que se escondia lá fora? Precisa entender. Há razões pelas quais os alunos da academia são quem são. E Lucas, a diretora sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Lucas é o melhor deles. Antes que ela pudesse continuar, a porta se abriu abruptamente. Um grupo de pais e alunos estava lá. Seus rostos preocupados, mas os olhares eram de análise. Miguel ficou em estado de choque. O que estava acontecendo? Miguel, precisamos sair! Gritou um dos pais, um homem que sempre parecia nervoso. Estão atrás de nós! Um alvoroço começou a tomar conta do ambiente. Miguel sentiu seu mundo desabar. Ele só queria proteger Lucas. Atrás de quem vocês estão falando? Perguntou, a voz carregada de incerteza. O projeto Gênesis não é só uma lenda. Eles estão fazendo experiências com as crianças.
A voz do pai era um misto de pânico e desespero, como se ele estivesse prestes a desabar sob o peso da verdade. Mas como vocês? Miguel não conseguiu terminar a pergunta. Uma revelação o atingiu como um raio. Você está dizendo que Lucas também é parte disso? Lucas olhou para Miguel, com lágrimas nos olhos. O que isso significa, pai? A vulnerabilidade no rosto do filho despedaçou Miguel. E em um instante tudo explodiu. A diretora gritou para os filhos: Vão! O que estou esperando? Então, um barulho ensurdecedor. A janela atrás da diretora se estilhou. Um tiro ressoou, seguido de gritos que ecoaram pelo corredor. Miguel empurrou Lucas para o chão, o instinto gritando para protegê-lo. O desespero tomou conta de Miguel. Suas mãos tremiam. Ele viu a diretora cambalear. Um olhar de choque no rosto. Mentes brilhantes. Armas. Um labirinto de conexões e segredos estava desmoronando ao redor dele. Saia daqui, Miguel! Precisamos ir! O sentimento de urgência na voz do pai de família o sacudiu da paralisia. Os alunos se dispersaram, um pânico coletivo tomando conta. A diretora, em meio ao caos, tentou recuperar o controle, mas Miguel percebeu que sua posição de poder se esvaía. Ele olhou para Lucas, o pânico nos olhos do filho, refletindo a profundidade do problema. O que mais estava acontecendo ali? Quem era realmente essa mulher que sempre pareceu tão segura? Lucas! Miguel segurou o filho, a adrenalina pulsando por suas veias. Temos que sair agora! Conforme saíam do quarto, um pensamento arrasador passou pela mente de Miguel. O que realmente está em jogo na vida do seu filho? E quem estavam estes pais que pareciam tão desesperados para escapar? O ar estava pesado, o pânico se intensificava. Miguel teve uma ideia. Havia segredos entre eles e a vida do filho estava na linha. Mas, se Lucas era parte de tudo isso, o que poderia lhe acontecer fora da segurança do lar? A única certeza era a urgência. A escola nunca mais seria a mesma e a verdade estava apenas começando a se desenrolar. Ele precisava saber, e rápido. Com o coração acelerado, ele se perguntou: quem realmente estava no controle? Miguel puxou Lucas para mais perto, o coração martelando no peito. Vamos, Lucas, precisamos sair agora. A urgência na voz dele ecoava pela sala, misturada ao som de gritos que pareciam se aproximar. Mas antes que pudessem dar um passo, uma figura surgiu no corredor. Era uma menina de cabelo bagunçado, os olhos arregalados, quase sem fôlego. Eles estão vindo! Precisamos nos esconder. Miguel sentiu um calafrio. O que você sabe? Perguntou, tentando manter a calma. A menina olhou para eles. A respiração rápida. Eles querem pegar as crianças. Mas por quê? Lucas perguntou, a voz tremendo. O desespero era palpável. A jovem hesitou, a expressão se contorcendo em confusão. Eu não sei, mas alguns de nós, alguns estão desaparecendo. Ninguém fala sobre isso. Miguel trocou um olhar com Lucas. Uma onda de pânico os envolveu. O que estava acontecendo na escola? O que a diretora realmente queria de Lucas? Precisamos ir para casa, agora! Ele decidiu. E ao se virar, o som de uma explosão, como se algo tivesse sido destruído, ecoou do lado de fora. Vidros estilhaçados. O choque os deixou paralisados. O coração de Miguel disparou. O que estava acontecendo? Antes que pudesse pensar, a diretora apareceu mais uma vez, agora com uma expressão sombria, como se a própria escuridão a estivesse seguindo. É hora de mostrar a verdade, Miguel. Ela disse, sem um traço de empatia na voz. Você não sabe quem seu filho realmente é. O frio na barriga de Miguel se intensificou. Não toque no meu filho! Ele gritou.
se colocando entre ela e Lucas. A diretora simplesmente sorriu, um sorriso horripilante que enviou calafrios pela espinha do pai. Você não tem ideia do que está em jogo. Lucas é especial. Ele faz parte do nosso experimento. Experimento? As palavras saíram como um sussurro. O cérebro de Miguel girando. Ele lembrou das palavras do ex-aluno. As histórias sobre crianças sendo moldadas. Então, com uma rapidez aterradora, ele percebeu que Lucas não era apenas um acidente nesse jogo cruel. Você está dizendo que ele é parte disso? Sim, a diretora respondeu, com uma calma glacial. Ele é um avanço, produto do projeto Gênesis. As palavras dela explodiram no ar como uma bomba. Miguel mal conseguia processar. Um avanço? O que isso significava? Lucas parecia não entender. Pai, o que está acontecendo? A confusão na face do menino era intensa. E Miguel queria protegê-lo, mas a verdade começou a aflorar em sua mente, como se sua própria história estivesse em jogo. Então, do nada, uma série de explosões começou a acontecer fora, fazendo o edifício tremer. Miguel se lembrou do homem que havia gritado para ele fugir. Temos que ir! Agora! Ele gritou, puxando Lucas e a menina pela mão. A diretora hesitou, mas o olhar em seu rosto não era de desesperança, era de triunfo. Como se tudo estivesse seguindo o script que ela tinha em mente. Ao correrem pelo corredor, uma sombra passou por eles. Um grupo de alunos, todos com uma expressão vazia, se aproximou. Os olhares deles eram diferentes, como se houvesse uma conexão inexplicável. O que eles? Miguel começou a perguntar, mas foi interrompido por um grito. Um dos alunos começou a levitar, flutuando lentamente, como se fosse natureza. O pânico explodiu. Lucas, não olhe! Miguel ordenou. Mas era tarde demais. Lucas estava hipnotizado, sem entender. A garota ao lado dele gritou. Eles estão aqui! Eles vêm para você, Lucas! E naquele momento, a realidade se despedaçou. O que era a escola? O que eles eram? Um choque intenso passou por Miguel ao perceber que talvez, só talvez, Lucas não fosse realmente seu filho. Havia algo mais. Algo que ele não conseguia entender. E tudo começou a girar. A diretora surgiu novamente, com um olhar férreo, e Miguel compreendeu. As verdades que ele ignorava estavam prestes a ser reveladas, e a vida de Lucas poderia nunca mais ser a mesma. Miguel sentiu a ânsia tomar conta dele enquanto se afastavam. O que isso significava para eles? O tempo estava escasso, mas o que mais era possível descobrir? Enquanto se afastavam, ele se perguntava se conseguiria realmente salvar seu filho, ou se tudo isso apenas acabaria em um abismo sem volta. A vida que conheciam se desvanecia, e ele sentia o peso do segredo que poderia transformar tudo o que acreditava saber. Miguel puxou Lucas e a menina, correndo pelo corredor. O pânico emperrava suas pernas, mas não podiam parar. Uma sombra se moveu. Alunos flutuando, olhos brilhantes, parecia uma onda. Rápido, para os fundos! Gritou Miguel, a voz carregada de urgência. Ele se lembrava da explosão, do perigo. Precisavam fugir do que não podiam entender. Mas antes que pudessem dar mais um passo, um grito cortou o ar. Era a diretora, agora com um semblante aterrorizante, chamando pelo nome de Lucas, ecoando como um feitiço maligno. Lucas, venha até mim! A autoridade na sua voz era inegável.
misturando-se com um poder que hipnotizava. Não, Lucas, não a escute! Miguel gritou, empurrando o filho para longe. O medo na expressão de Lucas era palpável. Seus olhos refletindo a confusão e a vulnerabilidade. Vamos, rápido! Mas antes que conseguissem fugir, algo extraordinário aconteceu. Lucas começou a levitar. Era sutil no início, mas as suas pernas se descolaram do chão e ele flutuou. Lentamente, como se atraído por uma força invisível. O coração de Miguel parou. Lucas, ele gritou, estendendo a mão. Mas o filho estava preso, suspenso no ar. Pai, eu não consigo! Os olhos de Lucas estavam arregalados, o terror dominando-o. Mas não se tratava apenas de medo. Havia algo atrás dos seus olhos, uma lucidez que Miguel nunca tinha visto antes. Não olhe para ela! Lute contra isso! Miguel implorou, sentindo a dor e a impotência se misturando. Ele queria quebrar aquela conexão, mas a diretora estava rindo. Um riso frio que ecoou na sala vazia. Os alunos se aproximavam, suas expressões vazias e sem vida, como robôs. Você não entende, Miguel, ela disse. Lucas é a chave que estamos buscando. Ele não é apenas uma criança normal. Ele é o nosso futuro. As palavras dela tinham um gosto amargo. O que ela queria dele? O que Lucas realmente era? Miguel estava cercado por mentiras e não sabia mais em quem confiar. Ele sempre pensou que sua missão era proteger Lucas. Mas agora, era como se o garoto estivesse se transformando em algo que ele não poderia compreender. Vou te levar para casa! Miguel gritou, tentando puxar Lucas de volta ao chão. Mas sua mão só atravessou o vazio. Ele sentia que o mundo rodava ao seu redor, como se tudo estivesse desmoronando. Lucas, volte! Nesse momento, a menina que estava com eles gritou. O que você não sabe, Lucas, é que você não é apenas um aluno. Você é parte do projeto Gênesis, assim como eu. A revelação atingiu Miguel como um soco. Uma parte dele queria gritar, a outra estava em choque. O quê? Você se lembrará, Lucas. Quando a hora chegar, todos nós saberemos quem somos de verdade. A menina estava agora em lágrimas, um desespero autêntico. Os olhos de Lucas mudaram. Era como se uma luz estivesse se acendendo dentro dele. Não, isso não faz sentido. Não pode ser verdade! Ele exclamou, os efeitos da flutuação diminuindo. Miguel os observava enquanto o tumulto aumentava. Olhos! Lucas! Com um último impulso, Miguel avançou. E num segundo que parecia a eternidade, Lucas caiu de volta ao chão, desmaiado. E uma luz intensa iluminou o corredor, ofuscando tudo. A diretora gritou, um ódio e uma raiva misturados. Mas não eram suas palavras, que cortes passavam pela pele de Miguel. Eram os ecos do que a menina dissera. Parte do projeto Gênesis? Isso não poderia ser verdade. Ele olhou para o filho inconsciente, segurando sua mão, e tudo pareceu parar. O mundo à sua volta desapareceu em meio ao caos, enquanto Miguel sabia que havia algo muito maior e mais perigoso em jogo em meio à confusão. A diretora sorriu, e mesmo apagada pela luz repentina, sua eterna segurança se refazia. Você não pode escapar do que Lucas realmente é. E você, Miguel, também não verá a verdade que o conecta à Academia Vanguardia. E com essa última provocação, tudo se despedaçou em um estrondo ensurdecedor. A luz ofuscante tomou conta do corredor,
deixando Miguel em um estado de choque, com as palavras ecoando em sua mente. O que estava prestes a se revelar mudaria para sempre a vida deles. A luz que preenchia o corredor se dissipou em um flash ofuscante. Miguel seguiu em um limbo entre a confusão e o terror, as vozes se misturando, gritos à distância e a presença da diretora como um fantasma assombrando sua mente. Ele segurava Lucas com força, mas o garoto estava imóvel, como um fardo pesado que ele não conseguia sustentar. Então, tudo desmoronou novamente. Um estrondo alto penetrou o ar, e a parede ao lado se estilhaçou, revelando um grupo de estudantes usando uniformes brancos, seus rostos impassíveis. Eles não eram apenas alunos, eles eram como predadores. E Miguel sentiu um frio na espinha, uma certeza crescente de que eles não eram quem pareciam. Lucas, vamos! Miguel gritou, sua voz agora um eco em meio ao caos. Mas o filho estava paralisado, e a menina ao seu lado, desesperada, começou a se afastar. Não! Eles vão pegar você! Ela corria para longe, em direção à entrada. Mas, antes que Miguel pudesse reagir, um dos alunos se virou. O que ele viu o fez engasgar. O aluno levantou as mãos e, com um gesto suave, a menina caiu em um transe profundo. Não havia um grito, não havia uma luta, somente uma entrega. O ar ao redor de Miguel ficou gelado. Lucas! Miguel gritou novamente, mas a palavra mal saía de sua boca. Ele se virou para ver a diretora sorrindo. Um sorriso que não chegava aos olhos. Você não entende, Miguel. A verdade é que Lucas não é apenas uma criança comum. Ele é parte de algo muito maior. E então, naquele momento de tensão máxima, Lucas abriu os olhos e, em um movimento instantâneo, começou a levitar de novo. Miguel viu o rosto do filho se contorcer em dor, como se uma força invisível estivesse puxando-o para longe. Pai, socorro! Lucas gritou, e o coração de Miguel afundou. A conexão estava mais forte do que nunca. Mas antes que Miguel pudesse alcançar Lucas, um estrondo novo ecoou e a porta de saída se abriu abruptamente. Uma figura conhecida entrou no ambiente. Era o ex-aluno que tinha falado sobre o projeto Gênesis. Miguel, você deve entender. Eles estão vindo, ele gritou, ofegante, enfrentando a diretora. O que você está fazendo com os nossos filhos? A diretora virou-se lentamente, suas feições endurecendo em desprezo. Você não tem ideia do que está acontecendo. Aqui, disse ela, com uma frieza arrepiante. Você nunca deveria ter voltado. O ex-aluno hesitou, seu rosto mostrando um vislumbre de medo. E então tudo mudou em um instante. O aluno que controlava a situação arremessou a mão em direção ao ex-aluno e o ar foi preenchido com um poder tremendo. Miguel observou um brilho de energia disparar. O ex-aluno foi jogado contra a parede, seu corpo colidindo com uma força que ecoou pela sala, e ele ficou imóvel. Miguel sentiu que o chão se abria sob os pés. Lucas! A voz de Miguel ecoou, mas o garoto estava preso em meio àquelas forças. Uma hora parecia uma eternidade, e nesse caos, a verdade começou a ser revelada. O ex-aluno se levantou lentamente, um sorriso estranho no rosto, como se tudo aquilo fosse parte de um plano maligno. O que você quer? Miguel gritou
gritou para o ex-aluno. A resposta veio como uma facada. Liberdade, Miguel! Estamos tentando libertar as crianças do controle que a escola exerce sobre elas. Você não percebe? Lucas é a chave. O tempo parou. Miguel olhou para Lucas, que flutuava. A expressão em seu rosto uma mistura de confusão e terror. Acredito que Lucas não era só seu filho. Ele era parte desse plano. Era um alvo. A verdade o atingiu como uma onda ruim. Talvez Lucas não fosse quem ele sempre acreditou que fosse. Você não sabe quem você realmente é, Lucas. O ex-aluno gritou, lançando um olhar de determinação para a diretora. A tensão explodiu quando Miguel viu a diretora parecer perder o controle por um breve momento. Não! Ela gritou, mas já era tarde. A força envolveu Lucas, uma luz intensa que iluminou tudo ao redor. A conexão entre eles virou uma eletricidade pura. E em questão de segundos, tudo mudou. A luz ultrapassou limites, uma onda que os envolveu. E antes que Miguel pudesse entender, ele sentiu seu próprio corpo ser puxado. Foi como se um portal se abrisse, uma fissura que dividiu o espaço ao seu redor. E Miguel percebeu que a diretora estava ali, mas em outra dimensão. Com um último olhar para Lucas, a verdade colidiu com seu ser. Eles eram parte de algo que ia além de seus piores pesadelos. E, a cada segundo, a pergunta ardia em sua mente: quem realmente eram e a que eles estavam relacionados? Então, tudo se silenciou. Miguel ficou imerso em um vazio escuro, seu coração disparando, sem saber onde Lucas estava ou o que aconteceria em seguida. O que eles se tornariam? E a dúvida pendia no ar. Eles foram para sempre separadas? Miguel se sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Ele olhou ao redor. A luz ofuscante o tinha cercado e a sensação de imobilidade tomou conta de seu corpo. Estava preso, paralisado, em um mar de incertezas. Enquanto a escuridão se dissipava, ele viu novos rostos se materializarem nas sombras. O lugar parecia um labirinto interminável, cheio de promessas quebradas e segredos sombrios. Lucas flutuava, seu corpo imóvel, perdido entre esse mundo e outro. Miguel estendeu a mão, mas não havia como alcançar seu filho. Um desespero cortante cresceu dentro dele, como um nó apertado na garganta. A diretora estava mais próxima agora, sua expressão impassível, como se tudo estivesse seguindo um plano cuidadosamente orquestrado. Você ainda não entende, Miguel. O que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar. Neste instante, Miguel percebeu uma presença familiar e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Era o ex-aluno que ele tinha visto anteriormente. Ele estava ali, mas algo estava diferente. O olhar que carregava não era mais de desespero, mas de determinação. "Miguel!" ele gritou, com uma intensidade que quase ofuscava a cena. "Eles não vão parar até conseguirem o que querem. Nós temos que..." Mas antes que pudesse terminar, uma vibração intensa começou a se espalhar pelo ambiente. De repente, o céu pareceu se dividir. Uma fenda se abriu, não apenas no espaço, mas na própria realidade. Miguel viu tudo girar e se desmaterializar. E antes que pudesse pensar ou agir, algo colossal emerge dessa fenda. Era um dragão,
tão grande que a sala pareceu derreter sob seu olhar. As escamas refletiam uma luz iridescente. E os alunos, que antes pareciam apáticos, agora tremiam de medo e reverência. O dragão soltou um rugido, um som tão profundo que reverberou na alma de Miguel. Ele sentiu como se o próprio mundo estivesse sendo desafiado. "Lucas, o dragão!" Miguel gritou, mas sua voz poderia muito bem ser um eco perdido em meio ao rugido. No entanto, as reações foram rápidas. A diretora, com uma expressão de terror nunca vista antes, começou a recuar. "Não, você não pode estar aqui." E lá estava a reviravolta que Miguel nunca teria previsto. O ex-aluno virou-se para a diretora e, com uma voz carregada de raiva, gritou: "Você sempre escondeu a verdade. Ele não é só um projeto. Ele é parte do legado que você tentou destruir." Miguel olhou meio atordoado. O que era esse legado? O que estava sendo revelado diante dele? O dragão se aproximou, como se estivesse buscando entender o que estava acontecendo ali. Lucas, ainda flutuando, parecia conectado a ele. Não era apenas um dragão lendário. Era um símbolo de algo que ultrapassava a imaginação. A diretora virou seu olhar de aço para Miguel, suas palavras rápidas e urgentes. "Ele precisa ser contido. E se você não nos ajudar, tudo estará perdido." Miguel sentiu o peso das palavras dela. Era como se um abismo se abrisse, fazendo com que seu instinto paternal ficasse em conflito. O que estava acontecendo com Lucas? Ele era algo mais, parte de um jogo obscuro, e agora estava puxado para o centro desse furacão traiçoeiro. O ex-aluno gritou para Miguel novamente: "Você não pode deixá-la controlar tudo. O dragão, Lucas, eles são a chave. Ele precisa escolher." E nesse exato momento, a luz e a escuridão começaram a colidir. Miguel cercou os braços ao redor de Lucas, que ainda estava preso em sua levitação. Ele não sabia quem estava certo ou errado, mas uma coisa era clara. O destino de Lucas estava em suas mãos. Era hora de escolher. Mas como tomar uma decisão sob essa pressão e um dragão inquieto em jogo? Miguel olhou nos olhos de Lucas, esperando que seu filho pudesse ver além do medo e da confusão. O que viria a seguir? O país das sombras despertava à sua volta, e no fundo de sua alma, Miguel soube que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo, para sempre. Miguel sentia seu coração pulsar com força, enquanto a tensão se acumulava. O olhar petrificado de Lucas, flutuando no ar, refletia medo e confusão. A diretora, parecendo uma sombra de si mesma, recuava lentamente diante da presença do dragão. Aquela criatura era mais do que um monstro, era um símbolo de tudo o que estava prestes a mudar. "Lucas!" Miguel gritou novamente, estendendo a mão como se pudesse puxá-lo de volta. Mas o garoto não se movia. Ele estava preso, envolto numa luz intensa, como se estivesse se transformando em algo além do que eles podiam entender. O ex-aluno olhou para Miguel e, sem hesitar, gritou: "A verdade é agora ou nunca. Lucas precisa saber." A diretora endireitou a postura, seu olhar em fogo. "Você não pode deixá-los fazer isso, Miguel. Eles só querem manipulá-lo." As palavras da diretora ecoaram, mas uma parte de Miguel a ignorou. Ele se lembrou do olhar angustiado do filho e do que a menina tinha dito sobre o que estava acontecendo na escola. Algo dentro dele começou a se romper, a confrontar a realidade que ele conhecia.
Lucas, ouça sua voz! Você é forte! Miguel gritou, sentindo que o peso do mundo repousava sobre seus ombros. De repente, a luz ao redor de Lucas começou a pulsar com mais intensidade. O dragão rugiu. E nesse instante, um estrondo cortou o ar. A diretora, com um gesto desesperado, fez um movimento para controlar a situação, mas não conseguiu. O poder dentro de Lucas explodiu. E no meio daquela luz radiante, Miguel notou algo incrível. O dragão começou a mudar. Suas escamas, antes de um dourado opressivo, agora reluziam em um azul vibrante, refletindo a essência de Lucas. A voz de Lucas soou de uma forma nova, clara como cristal. Eu posso sentir. O dragão, ele se conecta a mim. Neste momento, a realidade começou a se fragmentar. A diretora, cada vez mais desenhada por um misto de raiva e desespero, olhou para Lucas com expressão sombria. Você não entende, Lucas? Isso não é você. Você é apenas uma peça em nosso jogo. Mas enquanto as palavras da diretora ressoavam, a luz que cercava Lucas começou a se intensificar. E de repente, ele soltou um grito que fez todos os presentes estremecerem. Não sou uma peça! Sou eu mesmo! E então tudo mudou! Uma ondulação de energia atravessou o ambiente. A realidade pareceu se contorcer e, como um estalo, a sala inteira se desfez. Miguel prendeu a respiração, incapaz de entender o que estava acontecendo. O dragão, agora completamente integrado. A Lucas se transformou em um ser iluminado, um híbrido que emanava poder e força. Mas naquele instante, um novo bom rugido veio mais intenso, ecoando como se o próprio espaço estivesse sendo rasgado. A fenda no espaço se expandiu. De lá, uma figura familiar emergiu. Era a mãe de Miguel, que ele acreditava estar desaparecida há anos. Miguel! Ela gritou, a voz sufocada entre os ruídos de destruição. Miguel não podia acreditar. Mãe, como você está aqui? Suas palavras mal saíram, envoltas em um choque profundo. O impacto daquela revelação se espalhou. E isso mudou tudo. Eu sou parte do projeto Gênesis, ela disse, suas palavras pairando no ar. Eu não podia deixar que você soubesse. Mas você e Lucas, vocês são a chave. Miguel olhou novamente para Lucas, agora iluminado e poderoso. E então para sua mãe. O que você quer dizer com isso? O que somos realmente? Vocês têm uma herança que vai além dos limites da compreensão. Ela respondeu, novamente olhando para a diretora com um desprezo evidente. E estou aqui para protegê-los. Nesse instante, a sala começou a tremer e tudo ao redor deles parecia ruir. Miguel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele tinha mais perguntas do que respostas. E no fundo, uma verdade profunda se revelava. Toda a sua vida tinha sido baseada em mentiras. O dragão, agora formado por uma combinação do poder de Lucas e da luz de sua mãe, rugiu novamente e tudo começou a se apagar. Miguel percebeu que a batalha estava apenas começando. A conexão de sua família era mais forte do que qualquer um podia imaginar. Mas o que isso significava para eles? O que viriam a enfrentar em seguida? Com tudo desmoronando ao seu redor, a única certeza que Miguel tinha era que o caos estava apenas começando. E a luta pela verdade agora tinha uma nova dimensão. Uma nova força de vida que os uniria ou os separaria para sempre.
Miguel sentiu que o mundo ao seu redor estava prestes a explodir. A luz ofuscante que envolvia Lucas pulsava de forma frenética, como se uma tempestade estivesse se formando. O dragão reverberava em seu peito, uma mistura de terror e maravilha. A diretora, já parecendo uma sombra, olhava com desespero inédito. O ex-aluno estava a poucos passos deles. A determinação em seu olhar misturada ao pavor. Lucas! Você é mais do que eles dizem! Miguel gritou. O som da sua voz parecia pequeno diante da enormidade do que estava acontecendo. A linha entre o conhecido e o desconhecido se tornava cada vez mais tênue. E então, tudo mudou. Em uma fração de segundo, um clarão surgiu na sala, como uma fenda na realidade. A luz ofuscante em torno de Lucas se intensificou e Miguel sentiu sua respiração parar quando uma figura circular surgiu na borda daquela luminosidade. Era uma mulher alta, vestida com robes brancos, seus cabelos longos e negros flutuando como se estivessem nas garras de um vento sobrenatural. É hora, ela disse, sua voz soando como se ecoasse de um lugar distante. Lucas, você não pode ignorar o que é verdadeiramente seu. Miguel estava paralisado, os olhos fixos na nova intrusa. O dragão rosnou inquieto. Quem é você? Ele perguntou, a voz trêmula. A sala estava em caos, mas Miguel conseguiu sentir a aura de poder que emanava da mulher. Sou a guardiã do legado que você e seu filho carregam, ela respondeu, sem hesitação. E a verdade que você busca vai muito além do que imaginou. A diretora parecia estar perdendo a compostura, seu olhar se tornando agressivo. Não a escute, Lucas. Você é um projeto, um meio para um fim. O desespero na sua voz ecoou como se ela estivesse tentando salvar o que restava de seu controle. Mas algo dramático aconteceu. A mulher levantou a mão e uma onda de energia se espalhou da sua palma, envolvendo Lucas em um brilho tão intenso que fez Miguel fechar os olhos. E quando ele abriu, tudo havia mudado. Lucas estava agora sentado em um trono de luz, os olhos fixos em Miguel, com uma mistura de medo e compreensão. A transformação era evidente. Não apenas na aparência, mas na atitude. Pai, ele falou com uma voz que não soava como a dele. Eu sou o que eles sempre quiseram. Miguel mal conseguiu respirar. Lucas, não! A angústia tomou conta dele. Não é quem você é. E num momento de lucidez, a verdade estourou como um balão. Ele percebeu que a mulher não era apenas uma guardiã. Ela era a verdadeira mãe de Lucas. A revelação o atingiu como uma lâmina. A ligação que ele pensava ter com seu filho, construída ao longo de anos, desmoronou. A realidade que conhecia era uma farsa. Você é parte da nossa linhagem, a mulher disse, sua voz doce e afiada ao mesmo. Tempo! E agora? Você deve escolher entre a luz e a escuridão. Miguel se sentiu desolado. A ideia de perder Lucas se tornando mais concreta do que nunca. A diretora agora parecia pequena, insignificante diante da imagem imponente da mulher. Lucas, escolha a sua família! Sussurrou Miguel, engolindo a dor. Mas Lucas, agora com brilho nos olhos que desconhecia, terminou que deveria ser um suplício. Não posso voltar. Aqui é meu lugar. Eles estão certos. E naquele instante, Miguel sentiu seu coração se partir. A cada palavra,
Tudo o que acreditava estava se dissipando. A luta pelo controle do futuro de Lucas não era sobre ele. Era sobre algo muito mais profundo. O legado da linhagem se descortinava e Miguel percebeu que a batalha estava longe de terminar. O dragão rugiu uma última vez e o ambiente começou a desmoronar. A luz e a escuridão colidindo em um confronto que prometia lançar todos ao abismo. Lucas, por favor! As palavras saíram como um grito de desespero. Enquanto tudo se desintegrava ao redor deles, a única pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era seu filho? E então tudo se apagou em uma explosão de luz. O caos finalmente explodiu. A sala tremia com a força do dragão e Miguel sentia o chão desmoronar sob seus pés. Ele olhou para Lucas, agora cercado por uma luz intensa, sua essência se misturando à do dragão. A imensidão do que estava acontecendo oprimiu, um nó grosso na garganta. O poder à sua volta era palpável e o coração de Miguel disparava, um tambor de desespero. Escolha, Lucas! Miguel gritou, sua voz rasgando o ar denso. Lute pelo que somos! Lute por nós! Os olhos de Lucas estavam fixos na mulher, que se dizendo ser sua mãe, um brilho profundo de confusão e poder se formando neles. Ela virou-se para Miguel, um sorriso enigmático nos lábios. Ele precisa entender, Miguel. A linhagem é mais forte do que a mente pode compreender, mas a escolha sempre será dele. A diretora recuou, a frustração criando fissuras na sua máscara de controle. Lucas, não ouça isso! Você é um projeto, você deve seguir o nosso caminho! As palavras dela saíam em gritos, mas Miguel viu Lucas hesitar, a batalha interna manifestando-se em seu semblante. Eu não sei o que fazer, Lucas exclamou, a voz tremendo. As luzes que o cercavam pulsavam como um coração veloz, quase como se o lugar estivesse implorando uma decisão. Você nunca esteve sozinho, filho. Miguel disse com toda a força possível. Você é amado por quem você é. E se isso significa lutar, então lute! Ninguém pode decidir tua vida por você. A determinação preenchia a sala e cada palavra era um grito de esperança. Lucas fechou os olhos e nesse momento a luz ao seu redor começou a se condensar. Ele respirou fundo, seu corpo tremendo, e lentamente as luzes começaram a dançar, se unindo no seu peito. O dragão rugiu em resposta, um som que parecia fazer tremer as paredes. E então, finalmente, Lucas abriu os olhos. Eu quero ser quem eu sou. E com essas palavras, a energia ao redor dele explodiu como um foguete, expandindo-se em uma onda iluminada que empurrou a diretora para longe. Miguel sentiu um alívio imenso tomar conta dele e assistiu enquanto a mulher, agora vulnerável, se afastava. A luz daquele dragão e de Lucas se tornaram um só. Eles eram poder e amor. Nada poderia separá-los. A sala começou a se estabilizar. O chão agora era sólido e o rugido do dragão se transformou em um suave sussurro. Miguel foi em direção a Lucas, o coração cheio de esperança. Você fez a escolha certa, filho. Os olhos de Lucas brilharam, agora cheios de entendimento e força. Nós vamos juntos, pai, sempre. E naquele momento, tudo parecia se alinhar. A conexão entre pai e filho era mais forte do que a força do projeto Gênesis. Era uma ligação genuína,
que não poderia ser quebrada. A luz envolveu os dois, e Miguel soube que, não importa o que viesse a seguir, eles lutariam juntos. Mas no fundo, uma pergunta permanecia: existe mais por vir? Eles estavam prontos para enfrentar o futuro desconhecido? Mas que desafios iriam encontrar? O mistério pairava no ar enquanto a narrativa se desdobrava para um novo começo. Se você chegou até aqui, não pode perder as próximas histórias. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. É hora de alimentar o algoritmo. Esmague o botão de like agora. E eu quero ouvir de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.